Ó Jorge, eu não sei bem por onde é que começamos, porque, bom, para já, porque temos um almoço adiado desde antes da pandemia e já não conversamos. Sim, já não conversamos há imenso tempo. Mas nunca mais paraste naquela zona. Pois não é verdade. Passo os dias aí para o CCB, fica do outro lado da cidade. Pois. Não é? Olha, podemos começar por uma pergunta que me surgiu a propósito da exposição do Grandes Planos, quando a vi aqui na Galeria de Miguel Nabinho, e que agora está em Coimbra, no Círculo de Artes Plásticas. Quando vi essa exposição, eu fiquei, na altura, com uma sensação de que essa exposição era uma espécie de revisão da matéria dada da tua parte. Isto é, que tu tinhas olhado para o teu trabalho para trás, para imensas séries, tinhas elegido algumas imagens e tinhas trabalhado a partir de imagens específicas de várias séries tuas. Isso é verdade? Isso corresponde à verdade ou não? Não corresponde, mas é verdade. Não corresponde, porque, quer dizer, eu não tive essa ideia, nem tive esse planeamento. Mas a verdade é que, e tu não conheces a história até ao fim, eu já conto, a verdade é que há uma espécie de continuidade evidentemente assinalável. Também há uma diferenciação, mas há uma continuidade. O que é que tu não conheces? Não conheces ou não deves conhecer a última exposição que eu fiz em Paris e que mostrei 10 fotografias naquela exposição, mas coincidiu exatamente com o auge da pandemia, que foi um oásis ao entardecer, e era uma série que se chamava, eu acho que se chama Malgré Moi, Malgré Oui, olha, não sei, já foi há muito tempo. E antes dessa tinha feito uma outra exposição que se chama Observation dans le Noir. E essas duas têm o título em francês, porque eu nunca as fiz cá, e de facto essas duas exposições em particular constituem como que um bloco com os grandes planos. Então, E, portanto, a tua ideia está certa, o planeamento não é esse. Eu, aliás, não sou uma pessoa que planeia as coisas muito organizadamente, mas, de facto, há uma linha de continuidade que te permite legitimamente pensar isso. pronto. É porque eu reencontrei tópicos de imagens que eu já conhecia, alguns mais próximos, outros mais distantes. Mas encontrei alguns tópicos de imagens que eu já conhecia e que liguei a séries que vão desde o Nox, ao Inox, ao TV, trabalhos que tu fizeste na década de 90 e na década de 2000, podendo... Eu sei que tu não trabalhas de uma forma planificada no sentido em que tu não trabalhas conceptualmente um eixo que depois vais metodicamente desenvolvendo. As fotografias vão acontecendo e as imagens vão acontecendo a partir de uma espécie de moldura que tu vais estabelecendo e vais tomando decisões se essas fotografias pertencem ou não pertencem de facto àquela série, não é? Mas tive essa sensação de revisitação. Isso também acontecia nas outras séries que eu não vi, nessas que tu mostraste em Paris? Eu acho que sim, que acontece sempre. Digamos uma coisa, eu estou sempre a fazer o mesmo, mais ou menos. Sim. Com algumas diferenças, que eu também fotografo bastante objetos e isso, mas, de uma maneira geral, estas imagens têm uma continuidade inegável. O que é que quer dizer? Quer dizer que eu cá trabalho um bocado as mesmas ideias, estabelecendo, obviamente, transformações, modificações, aqueles transportes de um lado para o outro, que eu costumava chamar metáforas. Sim. E, portanto, isso é verdade em relação ao que eu estava a dizer, esta continuidade mais recente, mas é verdade em relação a uma continuidade ou agarrar um passado muito mais distante em que isso já se verifica. De facto, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa, mas por processos diferentes, não é? Por processos diferentes. Até porque estas fotografias,
desta série do Grandes Planos e da série que está à nossa volta, aqui, elas têm uma acidez em termos da resolução, não é? Em termos do contraste, em termos de uma materialidade que é quase pictórica, em alguns casos, aqui então de uma forma muito visível, que te afastam dessas imagens com as quais elas de alguma maneira se relacionam daqui de há 20 anos, não é? Essa acidez no tratamento da imagem, como se as imagens, eu não sei como é que é o processo com que tu as fizeste, mas por vezes a sensação é que elas são fotografadas e refotografadas como se houvesse uma espécie de processo de adensamento e de desgaste da imagem. É assim que tu as fazes? Tecnicamente, como é que elas foram produzidas? É adensando, esgarçando, modificando, alterando, trocando-lhe as voltas e também respeitando as coisas tal como elas são e tal como elas aparecem. Mas vamos por partes. Há aqui duas divisões muito grandes no meu trabalho que são inevitáveis e que têm que ser estabelecidas. Uma, eu até 2003 trabalhei fotografias analógicas. Certo. Em 2003 eu acabei com as fotografias analógicas. Porquê é que eu acabei com as fotografias analógicas? Não foi pelo entusiasmo com uma nova tecnologia, foi porque trabalhando as fotografias com as características que as minhas fotografias tinham, eu tinha que trabalhar muitas horas, tinha que trabalhar 12 horas e, portanto, a idade deixou de me permitir isso, a minha resistência diminuiu. Nessa altura eu descobri que o digital tinha feito sérios progressos, porque, portanto, eu tinha experimentado o digital por brincadeira 3 ou 4 anos atrás e que eu era uma coisa completamente doméstica, sem qualquer possibilidade de encontrar as minhas necessidades expressivas por esse lado. Sim. E, portanto, eu a partir daí passei para o digital. Agora, o meu mundo é igual, mas a técnica é diferente. Eu nunca tentei, através do digital, fazer fotografias analógicas. Acabei sempre por procurar, como já procurava no digital, no analógico, e nessa altura ninguém sabia que vinha aí 3 meses depois, 3 anos ou 4 anos depois, o mundo desabava e vinha uma coisa completamente diferente, mas procurei, sobretudo no digital, porque fui obrigado a isso, procurar quais eram as características específicas dessa técnica que me permitiam fazer coisas usando as suas qualidades próprias e não ir buscar ou procurar fazer a mesma coisa por outra maneira. E, portanto, embora as fotografias sejam as mesmas, quer dizer, tu encontras as mãos, encontras os corpos, encontras as caras, as fotografias são, de facto, têm uma continuidade, mas não têm uma continuidade em termos de qualidade visual. A qualidade visual analógica é analógica, a qualidade visual digital é digital. Qual é a diferença que tu encontras entre os dois processos? Pensando agora à distância, tens 20 anos de trabalho sobre o digital e as tuas fotografias digitais de 2004 a 2005 são diferentes destas também. Há uma sofisticação muito grande da resolução da imagem. Temos que contar que alguma coisa aprendi, entretanto. Também fazendo tanta coisa, se não mal feito fosse que eu não tivesse aprendido um bocadinho mais sobre o digital. E, portanto, aprendi. O que é que eu cá acho que é diferente? Eu também não sei explicar muito bem. Eu sei explicar uma coisa extremamente curiosa porque descobri. Se tu fazes uma fotografia analógica em pequeno, tu podes fazê-la em muito grande. Não tem problema nenhum.
Se faz uma fotografia digital em pequeno, não quer dizer que se possa fazer muito grande. Então o que é que acontece? Acontece que o trabalho de preparação de uma fotografia digital tem características específicas. Tem que precisar exatamente o que é que acontece com a dimensão com que se pretenda que aconteça. Sim. Porquê? Porque senão faz-se pequenas coisas absolutamente extraordinárias que depois, quando acabaram, são outra coisa completamente completamente caricatas. diferente. São completamente diferentes. Caricatas, porque há pequenos defeitos, pequenos desalinhamentos, pequenas, sobretudo nas extremidades das formas, que depois, ao ampliá-las, se descobrem que são erros fatais. Erros completamente capazes de destruir tudo. De maneira que a maneira de trabalhar é completamente diferente. Numa parte do pequeno para o grande e numa outra parte do grande, se quiseres depois fazer pequeno, fazes à vontade. Sim, porque, digamos, o processo da fotografia analógica é sempre o da ampliação, não é? Exceto no caso dos contactos. É sempre um processo de ampliação e, portanto, a fotografia é feita para um processo de ampliação. Ampliação. Exato, e aqui não. Agora, tu, no entanto, apesar de teres provavelmente esse pensamento sobre a dimensão da imagem se ter imposto por necessidade técnica, tu não varias a dimensão, digamos, em média não varias a dimensão das tuas imagens desde o tempo em que fazias fotografias analógicas. Estas imagens têm Estas que dimensão têm 96 por 96 e o analógico tinha 102 por 102. Sim. Em qualquer dos casos e na medida do possível, tem a ver com os suportes. Portanto, estas fotografias são trabalhadas sobre um papel arce de algodão que tem de largura entre 1,1 m e 1,2 m e tem 1,52 m mais ou menos. As dimensões são aproximadas porque é um papel manual. Sim. E, portanto, cada vez que eu mando vir papel, que tem que ser, obviamente, em grandes quantidades, depara-se com pequenas alterações de formato. Sim. E, portanto, eu acertei numa base possível de margem para as digitais e calculei um formato que é 96 por 96. Já nas analógicas, eu permitia-me fazer, até houve numa certa altura, e é a primeira exposição que eu faço com o Miguel Nabinho, que se chama La Reine de Saúl, em que as fotografias, salvo erro, têm 1,10 m ou 1,12 m, que foi um papel que foi produzido durante muito pouco tempo. E apareceu-te um papel maior e depois, e já não há. A imagem não, deve ter para aí 1,10 m. Sim. Deve ter 1 metro e até tem mais do que isso, se me digo, mas eu posso ver isso. Agora, um outro aspecto que eu também pensei quando vi a exposição Grandes Planos, não é a primeira vez que eu pensei. Eu já tinha pensado nisso antes, ou já tinha ficado com essa sensação antes, é que ao longo de muito tempo, e eu escrevi muito nesse sentido, e escrevi muito a partir desse pressuposto, e nós falámos muito sobre isso há muitos anos, havia uma clara separação entre o que era a lógica que nós chamamos de autorrepresentação e a lógica do autorretrato. O teu trabalho não se situava dentro de uma lógica de autorretrato, mas tinha autorrepresentação porque o teu corpo era o corpo que aparecia nas imagens. Mas tu muitas vezes disseste que era um corpo instrumental que aparecia nas imagens. Até tiveste uma expressão, uma vez, numa conversa, salvo erro, na conversa com o John Copland, que está publicada no Luxury Bound, em que tu dizes que tu eras o modelo que tinhas mais à mão. Uhum. E, portanto, era o mais fácil de utilizar. E eu sempre compreendi isso, até situado não só no teu trabalho, mas também no trabalho de uma série de artistas com os quais eu, de alguma maneira, associo o teu trabalho, em relação aos quais, de alguma maneira, eu faço uma aproximação, como, por exemplo, acontecia com o Urzeluti, na década de 70, que também utilizava a autorrepresentação, mas, no entanto, não era ele, era um personagem que aparecia nas imagens, na altura era ele e a mulher.
de uma forma um pouco mais afastada, mas também dentro de um eixo semelhante, o Jürgen Klauka, de alguma forma, e de uma forma também completamente diferente, aí de uma forma diferente, a Helena Almeida. No entanto, no teu trabalho, esse afastamento a mim, até pelas ficções narrativas, pelas múltiplas ficções narrativas que o trabalho sempre foi construindo dentro de cada série, não é? Cada série tem cruzamentos narrativos que às vezes vão em múltiplas direções. E eu sempre reconheci essa característica de autorrepresentação, mas nunca lhe encontrei o autorretrato. A partir de uma certa altura, eu comecei a achar que realmente havia uma componente de autorretrato nas imagens. Isto é, aquela personagem que vai aparecendo nas tuas imagens, eu reconheço-te naquela personagem. Não sei se é pelo meu convívio há muito tempo com as tuas imagens, mas eu acho que há da tua parte também, e nomeadamente agora quando falaste dessa espécie de olhar para algum trabalho anterior, voltar às mesmas temáticas, mas sempre que se volta-se de outra maneira, volta-se de outra forma. Isto tem alguma, esta minha percepção tem alguma, tu também anotas que tu estás mais presente? Esse tem sido, de facto, uma das minhas questões nos últimos anos. Ao princípio, como dizia o outro, é mais fácil. É mais fácil dizer isto é isto e isto é isto. Claro. Isto são autorretratos, isto são autorrepresentações. Curiosamente, eu fiz uma exposição que é das minhas primeiras, ou talvez mesmo a primeira exposição que fiz só em Montpellier. Não, em Rennes, não, já não me lembro. Não, em Montpellier, em 1986, que eram mais ou menos meus retratos. Embora houvesse uma série de citações de alguns modelos muito clássicos, desde o Station até não sei onde. Sim. Bem, mas a partir de, digamos, de continuidade e do trabalho assente, eram autorrepresentações, para mim. Não havia qualquer dúvida. Porquê? Porque eu acho que o autorretrato tem uma dimensão gnoseológica. É algo que tem a ver com o saber que se procura. É algo que tem a ver com o conhecimento que se pretende atingir. E, neste caso, não há. Evidentemente, quando uma pessoa trabalha muitos anos e o artista é sempre o mesmo, o ator, nessa altura há um fator que intervém e ao qual, digamos que é inescapável, que é o tempo. O tempo faz com que nós, mesmo não querendo, estabeleçamos comparações. Fazemos comparações entre como é que o rosto envelhece, fazemos comparação em como é que as mãos se enrugam, sei lá. Tudo isso. Tudo e mais alguma coisa. Claro. E aí dá a impressão que as coisas se confundem, mesmo para mim. Digamos que essa separação já não é tão nítida. Mas tenho ultimamente andado a pensar e tenho insistido nisto. Há mesmo separação, porque eu não quero conhecer nada. Não estou à procura de uma revelação, não estou à procura Estás à procura do teu verdadeiro eu. Do meu verdadeiro eu. Eu simplesmente sou a pessoa que está ali mais à mão no meu estúdio para ser fotografada. Eu estava a ler agora... Aliás, eu tenho outras fotografias, tenho várias fotografias, sobretudo de baleias, sobretudo de senhoras, tenho pelo menos 2 séries. Uma que se chama En Dimanche e uma outra que se chama 7 Parking Tickets. Que fizeste que fizeste a convite do Ian Fabre. Do Ian Fabre. Eu trabalhei bastante com o Ian Fabre, fiquei aí e noutras coisas. E, portanto, essas 2 séries são feitas com 2 famosíssimas bailarinas, que, aliás, continuam a trabalhar. Uma delas continua a trabalhar com o Ian Fabre. A outra não. Uma continua e a outra não continua porque formou a sua própria companhia.
quem tem, ou pelo menos até à altura em que eu acompanhei esses fazeres todos, ela era uma pessoa que dependia bastante do Ian Fabre em termos técnicos e em termos operacionais. O Ian era muito generoso na assistência que lhe emprestava. Que lhe dava. Sim, realmente tu não és o único, nem de longe nem de perto, o único objeto das tuas imagens, seja no passado, seja em séries mais recentes, é que, como tu dizes, tens fotografado objetos, tens toda aquela série, o Call for Papers, por exemplo, que não tem nada a ver com a tua presença física, tem a ver com a presença do papel, especificamente, não é? Mas eu recentemente estava a ler uma comunicação de um crítico norte-americano, George Baker, que estava a fazer uma comunicação sobre aquilo que ele chamava a crítica tardia. A crítica tardia, na versão dele, ou do que ele procurava explicar, era quais eram as determinantes mais interessantes e mais importantes do trabalho de críticos com um longo percurso e que, a partir de um determinado momento da sua vida, a sua forma de exercer a crítica era sempre uma forma de autorreflexão sobre algumas assunções que tinham tido antes e de revisão das suas referências e dos seus, digamos, dos eixos fundamentais que tinham informado o seu discurso crítico. E depois passava da crítica para os artistas e dizia que, muito frequentemente, em muitos artistas que têm percursos longos, a partir de um determinado momento, no percurso dos artistas, começa a vir à superfície uma espécie de revisitação de algumas referências que foram fundamentais e que nunca tinham estado explícitas no trabalho, e elas aparecem de uma forma mais explícita. Não quer dizer que no teu trabalho essas referências venham à superfície, o teu trabalho é sempre muito mais recôndito e sempre que tu escreves sobre ele, escreves de uma forma ou ficcionada ou metafórica, nunca escreves sobre o sentido efetivo das obras, mas nessa revisitação, que eu acho que acontece também no teu trabalho, nessa revisitação há uma revisitação do teu trabalho anterior e provavelmente também uma revisitação de outras referências que tu tens e que de alguma forma aparecem, ou de períodos que te interessam e que vêm mais à superfície em alguns momentos. Isto é alguma coisa que tu fazes conscientemente, que tens essa vontade ou essa necessidade? Eu faço muito conscientemente. É óbvio que eu não estou fechado. E é óbvio que ao longo destes muitos anos vi muitas coisas e retiro dessas coisas muitas. E é também quase impossível escapar a essa atração fatal que é de vez em quando irmos buscar alguma coisa a algum sítio. Sim. E nós fazemos sempre. Sistematicamente. E quando estou a dizer nós, quer dizer, estou a utilizar com à vontade um plural, porque acho que acontece na maior parte dos casos. Não é plural modesto, é generalizado. Mas ainda há uma outra situação, é que eu de vez em quando faço coisas que não vêm a propósito. Como assim? Fazer uma imagem e estar a trabalhar numa coisa e que não cabe, não tem lugar, não se está à espera dessa visita. Pronto. Então o que é que se faz? Guarda-se, há uma espécie de um repositório, um mielheiro de coisas que eu às vezes volto atrás e vou buscar. Pois. E de vez em quando voltas a olhar para... Voltando à primeira das tuas intervenções, eu diria que não é falso que eu, quando estou a trabalhar nos grandes planos, de vez em quando vá fazendo visitas por aí fora até séries já bem distantes, como, por exemplo, até ao Anatomy Box. Pois, sim, foi numa anatomia. Aliás,
alguma sensação de déjà vu, no sentido em que tu reconheces qualquer coisa, não é? Déjà vu, nesse sentido específico. Foi em relação ao Anatomia Box, que foi, para mim, foi uma série muito marcante, não é? Quando eu a vi a primeira vez na Cadeia da Relação no Porto, foi uma série que me marcou imenso e que depois levou diretamente ao convite que te fiz para a Bienal de Veneza, e foi realmente com o impacto brutal que o Anatomia Box teve sobre mim quando vi a primeira vez. E continuo a achar hoje uma série fundamental no teu E é percurso. engraçado, porque eu vi o Anatomy Box muitas vezes cá, vi na Alemanha, vi em Inglaterra, e esse é sempre diferente. E, por exemplo, voltei agora a vê-la na exposição da coleção do António Cachola, na organização do Sérgio Má, e achei particularmente interessante essa visita porque encontrei uma data de coisas que não estava à espera e que até nunca tinha dado por elas. Pois, necessariamente. Aliás, é uma das coisas que eu costumo dizer. As pessoas que se põem a ver os meus trabalhos e a dizer comigo, a dizer-me, às vezes falam de coisas que nunca me passaram pela cabeça. Pois, claro. E que isso vêm a ser muito importantes. Uma pessoa diz assim, olha que não está nada mal, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso, eu aí acho que se tem, para usar uma expressão popular, deve estar sempre com um olho no burro e o outro no cigarro. Porque eu já em muitos casos, de observações que fizeram e que eu nunca tinha pensado, surgiram coisas novas. Aliás, é como eu costumo falar nisto, quando estou a fazer fotografias, às vezes as fotografias embirram comigo e não vão para o meu lado, vão para o lado delas. E eu cá tenho muita atenção a isso, porque às vezes são elas que têm a razão e não sou eu. E, portanto, aí eu deixo-me arrastar. É engraçado porque tu continuas a falar da imagem, neste caso da imagem fotográfica, porque é a ferramenta que tu utilizas, não é? Da imagem fotográfica com um... Como é que eu estava procurando uma palavra... Com respeito pela imagem fotográfica, que hoje é muito difícil de ter, não é? Porque a fotografia... Eu não sei, eu se fosse artista, o artista que eu nunca quereria ser hoje em dia era fotógrafo, não é? Nunca queria fazer fotografia. Porque acho, provavelmente, das práticas artísticas mais difíceis neste momento. Pela maneira como existe uma exaustão da presença fotográfica, que é uma exaustão que desgastou a aparente necessidade da fotografia, não é? No entanto, tu continuas a falar da imagem fotográfica com, a falta de melhor palavra, com um respeito muito particular. Tu continuas a achar que a fotografia é um veículo que é interessante para ti e, digamos, de uma forma mais ampla. Vamos por partes de uma forma muito sincera. Eu não sei fazer mais nada. Quer dizer, de que goste, de que sou capaz de fazer outras coisas de que gosto. Claro. Gosto de escrever, mas não é uma coisa que faça parte de mim de uma forma tão forte, tão visceral. Chamemos assim, eu não gosto nada da palavra, mas pronto. À falta de melhor. Assim. Sim. Relativamente àquilo que tu dizes, é das coisas que eu tenho falado muito e que me ocupa muito. O nosso mundo é todo feito de imagens e nós estamos saturados e estamos fartos de imagens a certa altura. Estamos exaustos de imagens. Estamos exaustos. Sim. Não nos deixam estes, por exemplo, reclamos que nós não imaginaríamos possíveis há 20 ou 30 anos, ou há 10 até, hoje em dia começam a cansar-nos, começam a fatigar-nos, quer dizer, apetece-nos. Sim, completamente. Assim como apetece, a certa altura, uma pessoa ter um certo silêncio à sua volta, também nos apetece ter um certo sossego de imagens.
Claro. É um mundo, sob o ponto de vista da imagem, demasiado desassossegado. Pois é. É muito turbulento. Pois é. E, portanto, eu noto isso quando faço as minhas imagens. E como é que tu reages perante isso? Porque cada vez é preciso uma finura maior, não é? Tens essa sensação que cada vez na produção da imagem, quando tu produzes imagens dentro deste campo a que nós chamamos arte, tu precisas ter uma finura, subtileza, não é bem o termo. É isso, é uma figura. Eu vou procurando cada vez mais afastar-me desse mundo, como se tu pudesses estar a escrever uma música e tapasses os ouvidos porque já não podes com a barulheira que está à tua volta. Pois. É nesse sentido. É preciso uma surdez visual. É preciso, de facto, produzir uma certa surdez visual para se poder voltar ao mundo das imagens que nós queremos que sejam diferentes, que façam parte de coisas que nós, pelo menos que a nós, apetece ver. Pois. E quando fizeste o Grandes Planos, o título... Gostava que me falasse um bocadinho do título, Grandes Planos, porque eu fiz uma associação com o Great Expectations, mais do que com a ideia de grande plano cinematográfico. Eu fiz um bocado a pensar também me passou a Expectations, mas passou-me também os grandes planos fotográficos, quer dizer, que são também coisas com as quais nós vivemos sempre, com algumas delas, Sim. não é? E os grandes planos, não fugindo um bocadinho à regra, eu jogo com uma certa ambiguidade das palavras. Sempre Que eu sempre usei. Que é, por um lado, são grandes planos, quer dizer, no sentido visual, no sentido que a fotografia herdou talvez do cinema, e são grandes planos, no sentido dos planos que nós estamos sempre a fazer e a refazer dentro de nós próprios. Pois. E qual é a ponte? Eu não vi nenhuma exposição tua entre essa e esta. Entre essa e esta não há nenhuma exposição. Não há nenhuma exposição. E como é que é essa passagem daquela série, do Grandes Planos, para esta série, que é uma série que tem uma... Digamos, ela é muito sintética em termos daquilo que nos apresenta, quer dizer, das poucas vezes que se pode entrar numa exposição tua e dizer é um número de X fotografias de mãos. E são muitas mais. Serão muitas mais, não é? Olha, eu acho que as coisas são sempre assim. Uma coisa é o que nós pensamos e outra coisa é o que vai acontecendo. E eu comecei a trabalhar nestas fotografias e comecei a fazê-las e de repente percebi que tinha um corpo de mãos que nunca mais acabava. Dava para continuar nem a trabalhar mais uns tempos. Como tinhas um corpo enorme de mãos nas tuas séries anteriores. Sistematicamente era uma espécie de pontuação de muitas séries, é aparecerem fotografias de mãos, não é? Agora, aqui, a pontuação não são as mãos são a coisa. E eu, quando vi a exposição, foi no dia a seguir à inauguração, a primeira coisa que me ocorreu foi para te perguntar, estou-te a perguntar agora, se foi uma altura em que tu deliberadamente andasses muito interessado nos estudos sobre a gramática do gesto, que aparecem muito entre o século XVIII e até antes, até no século XVII existem. Mas, sobretudo, no século XVIII e no século XIX, há uma quantidade de autores que estão à procura de encontrar uma gramática do gesto da mão e que o fazem
em sentidos muito diversos. Alguns por formas de uma espécie de pensamento psicológico ou psicologizante, outros numa espécie de proto-antropologia, não é? Há um estudo muito grande no século XVIII sobre os gestos das mãos dos cidadãos de Nápoles, são mapas e mapas e mapas de desenhos de mãos sobre como é que falam os habitantes de Nápoles, tentando encontrar uma espécie de tipologia do napolitano. Esse lado desse pensamento sobre o gesto da mão, a sua gramática, seja de um lado mais psicologizante, seja de um lado mais escultórico, porque também existe esse lado completamente escultórico nestas imagens. Já vamos falar do lado escultórico. Seja desse lado antropológico, isso interessou-te ou é pura coincidência? É pura coincidência. É mesmo dos trabalhos em que eu estou mais fechado relativamente ao que está de fora. Aquilo que tu me estás a dizer, porque tem um capítulo também sobre mãos, eu estava a pensar num trabalho que fiz já aqui há uns anos que se chamava Jeu de 54 cartes e que eu cá aí recorri a estudos do século, sobretudo XVIII, não só de mãos, como também para outras situações que fazem parte desse trabalho. Neste caso, não é exatamente isso, e eu digo-te que há aqui duas coisas que são de ter em conta. Por um lado, é a questão escultórica. Mas esse não é um ponto de partida, é mais um ponto que ao longo das coisas vem emergindo. Por outro lado, estas fotografias, e foi aí que se dá o grande encontro entre a música do Ravel, que é uma música que eu trago, é curioso, dos meus tempos de estudante, como diria, é das músicas que mais me impressionaram na minha vida, que é o Gaspard do Anouilh. E eu, por acaso, estava a trabalhar e estava a tocar, o que também acontece muitas vezes, eu ouço bastante o Ravel. De repente, eu disse assim, bom, aqui está, é o Ravel. E depois eu fui ver, eu nunca, digo-te com toda a franqueza, sempre ouvi a música de seguida. Claro, é uma suíte de 3 poemas sinfónicos, ou é um poema sinfónico em 3 partes, e encontrei que havia um ajuste, uma confluência, uma espécie de amizade entre o título do terceiro movimento e a série que aqui está. O primeiro movimento chama-se Salvo Erro Ondine, o segundo, por acaso não me lembro como é que se chama, é a história de um olhar sobre o fim da tarde de uma pessoa que está a ser enforcada. E o terceiro é a história deste pequeno gênio, que é um gênio também é maléfico, mas é mais que maléfico, faz partidas. Faz partidas. E vamos outra vez à questão escultórica. Há aqui uma utilização da maquilhagem que tu utilizas nas mãos, que de alguma maneira traz também a memória da série que tu apresentaste no Chiado 8, Pinóquio. Pinóquio. E o Pinóquio terá sido... Não é a primeira vez que tu utilizaste muitas vezes maquilhagem nas tuas fotografias. Mas o Pinóquio tem uma particularidade muito grande, não é? Porque o Pinóquio não é só a utilização da maquilhagem, é também a utilização daquele duplo, não é? Ou do molde para aquele duplo. No Pinóquio eu não uso muita maquilhagem. Não usas muita maquilhagem. Eu nunca apareço.
Pois não, nunca aparecem em toda a série. É o molde. É o molde. É o molde da... Aquilo foi a história do Pinóquio, resume-se a que eu precisei, por razões práticas e operacionais, construir 2 instalações em que havia uma réplica. Eu sei. E, portanto, a certa altura, eu apercebi-me que a réplica tinha uma presença para além de ser um facto documental, que eu ia documentando as fases em que a réplica ia acontecendo. Como experiência humana, também te digo que é uma experiência violenta. Fazer o molde. Fazer o molde. Eu falei com uma pessoa que tem grande experiência dessas coisas, que é o Anthony Gormley, e ele disse-me que mesmo a si próprio lhe é difícil, e teve pessoas que tiveram reações bastante É uma espécie de experiência de morte, não é? É. É algo bastante... por outro lado, estas mãos que estão, às vezes têm um ato estranho de estarem sujas ou de estarem mesmo... como é que eu ia dizer? Não são bem cobertas, mas estão alteradas por essas transformações que fazem, especialmente, pensar um bocado na relação entre a vida e a morte. Claro. Que era também a questão que estava no Pinóquio, não é? Também. A história dos olhos de pinho, não é? Os olhos de madeira do Pinóquio, e aqui são as unhas de madeira. Sim. Não é? Estas unhas são, para mim, o foco destas imagens. Eu sou sempre orientado para olhar para as unhas, não é? Porque as unhas é que têm essa fratura entre o que é vivo e o que não é vivo, não é? E E isto é feito, neste caso, um bocado expresso, não só na sujidade das mãos, mas as próprias unhas que não estão pintadas. São sujas mesmo. Estão mesmo sujas não é uma graxa, mais um género de pastel de cera. Pois não fazia ideia. Quer dizer, de qualquer maneira, sejam pintadas ou seja sujas com pastel de cera, é essa ideia de enquanto nas mãos tens uma pele sobre a pele que depois faz estes craquelês, as unhas passam para uma outra dimensão, que é uma dimensão do inorgânico, se tu quiseres. E são elas, de alguma maneira, que materializam de uma forma mais presente essa presença escultórica das mãos, não é? Que transformam estas imagens em imagens claramente tridimensionais, não é? Elas têm uma tridimensionalidade, não é só a sua bidimensionalidade na parede, elas têm uma tridimensionalidade. É como se... O João Queiroz é que dizia que a pintura tem pele. A pintura é pele, não é? É uma pele que se vai construindo. E a fotografia não tem pele. Era a grande diferença entre a imagem pictórica e a imagem fotográfica. É que a imagem pictórica é a construção de uma pele e a fotografia não tem pele. É o que está sobre é o que está impresso num papel. Precisamente aquilo que eu encontro nestas imagens é elas terem uma pele, não é só a pele representada, é elas terem uma pele que te diversifica entre instâncias diferentes de real dentro da mesma imagem. E foi isso que me impressionou muito quando olhei para estas fotografias. Não foi só a sequência do gesto, algumas que são claramente antropomórficas, não é? Aquela é muito antropomórfica, não é? Um corpo que cai. Outras têm um lado de evocação de gestos expressivos do cotidiano, mas tudo isto desaparece pela sua presença estática enquanto momento escultórico de apagamento da vida. Esta relação entre esta zona entre a vida e a morte é uma temática que sempre te interessou de uma certa maneira. Sempre te interessou de uma certa maneira. E há relações sobre essa zona intersticial que te aparece no teu trabalho. Interessa-te mais agora? Eu encontrei isso também muito fortemente no Pinóquio.
Eu acho que não é uma coisa que me interessa. Não me interessa Não nada. te interessa? Eu não sou capaz de escapar. Pois é. São duas coisas São duas diferentes. coisas diferentes, Uma coisa pois é são. procurar, a outra coisa é não conseguir ser- fugir. é não conseguir fugir, Está pois é. sempre a aparecer. Mesmo quando se apaga, mesmo quando se rasga, mesmo quando se queima, volta-se sempre à mesma coisa. E aí acho que tens totalmente razão. Relativamente a essa ideia de uma espécie de constituição de uma pele, de uma película, é engraçado, eu não tinha pensado, mas tinha sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nessa diferença entre a pintura e o desenho, como uma diferença entre um e uma outra, que não. Mas é alguma coisa que esteve presente, que eu tenho uma ideia de uma familiaridade que nunca foi expressada, mas que existiu. Pois. Sim, e continua muito presente, não é? Essa familiaridade entre o desenho e a fotografia em oposição à pintura. Eu acho que temos aqui... Fazendo uma pequena interrupção, nós falamos muito mais desta série do que falámos da outra. Não tem mal, acho que não tem mal. São eles depois têm que resolver esse problema quando transcrever isto para texto. Sim, mas de qualquer maneira eu também vou escrever um texto para o catálogo e sobre a outra série. Tu tens as fotografias todas? Senão, Eu ainda não tenho fotografia nenhuma. tens de ter todas. Tenho de ter todas. Mandas-me. Mariana, depois mandas para ao fim as imagens todas dos grandes planos. Sim. Pelo menos as que estão na exposição aqui. Nós estamos a falar há quanto tempo? Há 50 minutos. Eu acho que a conversa está bem assim. Está redonda. Quer dizer, esta parte final, eu gosto de acabar aqui. Tá, Acho que está boa.